então, exatamente sobre esse pessoal, Ricardo Correia, PEC da transição, e olha, eu vou te falar, viu? Acho que você deveria ter ficado uns tiquinhos mais de férias. Voltou no meio do olho do furacão, o que é isso? Aprovado em 2 turnos, né? Exato, foi aprovada no Senado, né? E assim, foi uma vitória, claro, do futuro governo, né? A primeira vitória política do futuro governo, que conseguiu passar pelo Senado, né? Dentro do que esperava, mas não pode ser dito assim que é uma vitória grandiosa, não, porque ele precisou ceder em algumas coisas já no Senado, que é uma casa mais favorável ao futuro governo, né? Porque já era mais favorável ao futuro governo. A oposição ao atual governo e, consequentemente, base do futuro governo era maior no Senado do que na Câmara. Então, não passou exatamente como queria o futuro governo, né? Houve ali primeiro uma tentativa ali de que a PEC pudesse deixar de fora do teto 175 bilhões. Esse valor caiu para 145 bilhões para conseguir ser aprovada já na CCJ, o que mostra a dificuldade, né? Mas depois, além desses 145, tem também mais 23 bilhões, 22,9 bilhões aí de recursos de despesas extraordinárias, receitas extraordinárias, que também entra nesse impacto, que totaliza aí 168 bilhões. Isso é o que está aí previsto mais diretamente, né? Mas, além de ter reduzido esses 30 bilhões que queria inicialmente, também precisou negociar um instrumento que permite que parte desse dinheiro seja negociado em conjunto com o Congresso, ou seja, não vai ser o futuro governo sozinho que vai definir o destino de parte desse dinheiro. As comissões permanentes do Congresso também vão ter que dar a sua palavra, ou seja, é um poder compartilhado, não é exatamente como queria o futuro governo e, como eu disse, também não é exatamente com valor. Isso no Senado. Na Câmara vai ser muito mais difícil, obviamente, porque a situação lá é bem mais complicada. Inclusive, Arthur Lira não é esse aliado de Lula, apesar de estarem um pouco mais próximos hoje do que é Rodrigo Pacheco, por exemplo, né? É exatamente isso que eu ia falar. É uma espécie de divisão de poder, né, Ricardo, que acontece com a forma com que esse texto foi aprovado no Senado e com a perspectiva do que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Agora, o que a gente pode, talvez, prever, eu diria, de perspectivas para esse novo governo nessas negociações aí, porque daqui a um tempo o governo vai ter que voltar a negociar com o Senado e vai ter que voltar a negociar com a Câmara. A ideia do governo era pelo menos 4 anos, porque evitava uma negociação daqui a um tempo, né? Isso não vai mais acontecer. O presidente Lula vai ter que ter aquele jogo de cintura, inclusive pelo qual ele é bem conhecido, diga-se de passagem, para negociar de novo com o Legislativo daqui a um tempo. Exato, porque eles queriam que a regra valesse por 4 anos, vai valer apenas por 2 nesse momento, e ainda tem toda a discussão na Câmara. Pode ser que na Câmara passe para 1, por exemplo. Tem muita gente que queria, já no Senado já houve a tentativa numa emenda de passar para 1. Pode ser que na Câmara passe para 1 também. E além de tudo, além desse problema todo, ainda há o caso da discussão lá das emendas de relator, né, do chamado orçamento secreto no Supremo, que tem todo um envolvimento com essa questão, porque muita gente na Câmara diz o seguinte, falou, olha, eu preciso esperar o Supremo decidir sobre o orçamento secreto para que eu possa discutir essa PEC, porque eu preciso saber quanto é que eu vou ter também, porque o orçamento secreto é grande parte da receita usada aí pelos parlamentares, pelas emendas. Então, esse é um problema, porque se o Supremo só vai decidir na semana que vem, na melhor das hipóteses, né? Pode ser que não consiga decidir esse ano, só na semana que vem. Se a Câmara ficar esperando, não vai dar tempo, porque daqui a pouco tem um recesso, né? Você tem que votar o orçamento ainda nesse ano. Então é um problema. E se mudar na Câmara, tem que voltar para o Senado. E aí talvez não dê tempo de votar nesse ano. E aí o que acontece se não votar nesse ano? O futuro governo, começa o ano sem esse orçamento novo, e se não votar orçamento nenhum, inclusive, com aquela coisa dos duodécimos, da quantidade de dinheiro que pode gastar, né? Diante do caos financeiro que a gente vive hoje no Brasil, do ponto de vista das despesas, né? Muita coisa sem pagar, muita coisa sem dinheiro para prever, Polícia Federal, INSS, bolsistas, farmácia popular, merenda escolar, uma série de coisas, e mais o Bolsa Família, né? Porque se não houver a PEC, ele não vai para 600, ele fica em 405. Se não aprovar nesse ano, vira um problemão. Então, assim, além de ter que negociar com quem negocia pesado, que é o caso do Arthur Lira, ainda tem que negociar com a faca no pescoço, porque tem pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo para resolver. Então, esse é o desafio na Câmara. Vai ser, sem dúvida nenhuma, muito maior e muito mais difícil do que no Senado.